Fala aí, seus doidos! Eu agradeço imensamente a recepção de vocês na primeira edição da Games, de verdade. Vamos trazendo mais coisas pra vocês conforme as capturas vão deixando, né? Lançado em 1993 como um arco de história nos Estados Unidos, a morte do Super-Homem atingiu proporções imensas para os quadrinhos na época, recebendo muita atenção da mídia não especializada, linha de brinquedos e, obviamente, jogos para os principais consoles da época. Suas continuações, Funeral para um Amigo e O Retorno do Super-Homem também fizeram muito sucesso. A trama, com algumas aspas, porque a HQ é o mais puro massa velho, conta como uma criatura extremamente poderosa cai na Terra e começa a destruir tudo que vê pela frente. Em face da destruição causada, o monstro é chamado de Apocalipse, ou Doomsday no original, pela mídia. Após derrotar toda a Liga da Justiça, que não foi lá um mérito muito grande, visto que a formação da equipe na época não era lá essas coisas, ficou provado que era necessário alguém de mais peso para a empreitada. O game, lançado pela Sunsoft, adivinhem só, um beat'em up tal qual Punch. E aqui a gente começa algumas tentativas de explicar certos parâmetros desse jogo para vocês. Aí você vai me perguntar, tentativa? Calma, vocês vão entender isso. O jogo começa com o Homem de Aço caindo na porrada com as criaturas do mundo subterrâneo. Essa primeira fase remete às últimas histórias antes da morte do Azulão, que eu cheguei a ler graças ao meu irmão colecionador. E tem muita gente que critica o fato desses monstros conseguirem empurrar o Superman sem dificuldades. Na verdade, temos que nos atentar a uma coisa. A visão que o público médio tem do Superman até hoje é que ele é totalmente invencível. Isso não é de todo verdade. Houve uma saga chamada Crise nas Infinitas Terras, que foi usada para consertar a cronologia da DC. Uma dessas correções foi deixar apenas uma versão de cada herói, e o Superman estava entre eles. Na reformulação, seu nível de poder caiu consideravelmente, de forma que seria crível, seria justificável ele apanhar de criaturas de força sobre-humana. Pô, ele sentiu uma porrada do Homem-Aranha no crossover dos dois. Morrer pra eles? Não, só sentir a porrada. Aí vem a segunda fase do jogo, e isso aqui acontece. Ele enfrenta Punks na segunda fase. Vendo que o que eu falei antes não adiantou de nada, voltemos ao jogo. A batalha contra o Apocalipse ocorre esporadicamente, mas enfim, a luta definitiva ocorre. Claro que naquela época a luta não foi tão grandiosa, mas na HQ podemos ver algumas sequências muito legais e empolgantes. Após a derrota de Apocalipse que culminou com a morte do Superman, não demora muito tempo e outros super seres começam a surgir, alegando serem um herói renascido. Com o Superman criado no projeto Cadmus, o Superboy foi um dos que mais fez sucesso na época e hoje em dia. Criado misturando gênios humanos e os do Superman, ele emulava a Superforça com uma telecinese tátil, mas não tinha visão de calor, sopro de ar frio, visão de raio-x. Sim, ele era um clone incompleto. Após alguns anos, descobriu-se que os gênios humanos, que então achavam ser de um dos cientistas do Cadmus, era na verdade de Lex Luthor, gerando algumas boas histórias com os Jovens Titãs. Muito mulherengo, suas aventuras após o retorno do Azulão ocorriam no Havaí. Foi um dos fundadores da Justiça Jovem, ao lado de Robin e Impulso, e atualmente ele meio que não faz parte dos Novos Titãs, ele morreu, ressuscitou, aí teve os Novos 52, e aí eu não sei mais como é que ele tá. Henry Irons era um grande engenheiro que trabalhava numa empresa armamentista chamada Armortech. Ele desenvolveu várias armas do modelo chamado Toastmaster, e ao perceber a destruição que essas poderosas armas poderiam causar em mãos erradas, largou tudo e passou a trabalhar em construção civil adotando outro nome. Ao se envolver em um acidente e ser salvo pelo Superman, Irons decidiu mudar a sua vida. Ele descobriu o estrago que as Toastmasters estavam fazendo com as gangues de jovens em Metrópolis, especialmente no seu bairro, e motivado a honrar o nome do herói que lhe salvou e sacrificou a vida para derrotar o monstro Apocalipse, Henry Irons desenvolveu uma armadura com as armas que criou, lembrando o uniforme do último filho de Krypton, e adotou o nome Homem de Aço, ou apenas Aço depois. Era o único que deixava claro não ser o verdadeiro Superman, mas sim alguém com a finalidade de fazer um tributo ao herói. O Erradicador é uma máquina kryptoniana que deu muito trabalho para o Superman no final dos anos 80. Após a morte do herói, parte de sua essência foi absorvida pelo Erradicador
que assumiu uma aparência exata de Clark Kent, adotando um uniforme um pouco diferente e extremamente fashion, diga-se de passagem. Muitos acreditavam que ele era o verdadeiro Superman, havendo inclusive brigas entre facções que acreditavam no Erradicador e outras que acreditavam no Super Cyborg. Porém, os métodos violentos do Erradicador, que teve uma luta homérica contra o Aço, mostraram que ele era mais um impostor. Entretanto, só a essência kryptoniana foi de extrema valia para que o original pudesse voltar. Henry Henshaw era um cientista que fazia parte de uma equipe especial da NASA, onde numa expedição com sua esposa e mais 2 amigos foi bombardeado por raios cósmicos. Ao chegarem na Terra, descobriram que tinham estranhos poderes. Qualquer semelhança com um certo quarteto da Marvel é mera coincidência. O poder de Henshaw era de se assimilar com qualquer tipo de máquina. Obviamente, lutaram e perderam para o Superman. Henshaw voltou várias vezes para atazanar a vida do Homem de Aço, até que assimilou informações da Câmara Matriz que fazia parte da nave que Kal-El atingiu a Terra. Com isso, usou o DNA do Superman contido na nave para fazer uma aparência quase idêntica ao do kryptoniano, exceto por partes metálicas, e aí ele retornou à Terra. Foi o Superman, entre aspas, que mais conquistou a confiança popular junto do Erradicador, inclusive do próprio presidente dos Estados Unidos. Porém, isso tudo foi uma armação. Aliado, pode entender escravizado, com o alienígena Mongul, Henshaw foi responsável pela destruição da cidade de Coast City, que é o lar do Lanterna Verde Hal Jordan, causando a morte de milhões de pessoas e se tornando o grande vilão do jogo e dos quadrinhos. Ele voltou mais várias vezes, inclusive na revanche do Superman contra o Apocalipse, e há um tempo atrás, entende-se aí uns 10 anos, ele integrou a tropa Sinestro, que é uma tropa de lanternas lideradas pelo Sinestro, que é inimigo do Lanterna Verde e usam apenas anéis amarelos. O jogo é muito divertido e difícil, porém, devido ao caráter da história em quadrinhos, também não tem multiplayer. Na fase do retorno, os principais chefes são os próprios personagens da trama, mas ainda tem aquela velha história de arrebentar a cara de punks degenerados, que estraga um pouco a imersão do jogo, mas até é um beat'em up, né? Não pode querer muita coisa disso, né? Vale mencionar também que há telas que se assemelham aos shooters, os famosos jogos de navinha, e é bem divertido jogar essas fases. Mas o ponto fraco mesmo é pela preguiça em fazer sprites para os personagens. Todos têm um golpe de projétil, mas Superboy nem visão de calor tinha. Como que ele pode soltar aquela bola doida dele? Fora que, quando o Superman original volta na HQ, ele aparece na mais pura definição dos anos 90. Aí no jogo ele volta com o uniforme clássico, sem aquela roupa preta maneira, os trabucão e sem o bullets. Tá, eu sei que isso é coisa de fã chato, mas qual fã de quadrinhos não é, né? E é isso aí, seus doidos. Mais um grande clássico dos 16 bits aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero o feedback de vocês com seu like, o comentário, favorito, compartilhamento e tudo mais. E até o próximo vídeo. Abraço no coração de vocês.